Aí, beleza. Bom, meninas, então a gente parou aqui semana retrasada, porque semana passada nós estávamos no evento do Outubro Rosa. Sempre confundo outubro com novembro azul. Evento do Outubro Rosa, e a gente falou sobre DST, sobre câncer de mama e tudo mais. E hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 11. E aí, semana retrasada, a gente tinha parado aqui. Antidepressivos. É claro que eu imagino que vocês já saibam, né? Para que isso aqui serve. Vocês conhecem alguém que usa antidepressivo? Alguém ou alguém? Não. Se alguém aqui usa, não precisa revelar. Mas vocês conhecem alguém que usa isso aí? Alguém conhece? Na minha família tem algumas pessoas. Cada vez mais a gente tem notado pessoas usando esse tipo de medicamento por causa dessa sociedade estressante, corriqueira, maçante. Eu não pudesse lá, eu fui usar. Sério, Nadia? Sério. Esse tempo atrás eu estava funcionando meia-noite, eu não estava realmente assim. De tanta correria, de tanto assim, pensamentos. A gente acha que a gente vai até entrar em colapso, né? Isso aconteceu comigo na década de 2014. E ela sozinha. Então daqui eu fiquei. Nossa! E ela levou a moto? A moto lá mesmo? Ou ela saiu daqui e foi? Não, eu não sabia que ela não enxerga. Meu tio foi com ela. E eu daqui que teve no celular e tentando resolver tudo. Estando aqui, resolvendo lá. Pagando tudo, resolvendo tudo. Isso é um caos. Eu sei porque eu faço isso lá em casa de vez em quando para a turma de lá. Por que ele não faz coisa da vida que a gente não preocupar, mas. Eu sei, você sabe disso. É bom pagar a conta, né? Assim eu falo, é bom quando a gente tem dinheiro, mas é chato ficar pagando conta, é um negócio. E a gente não trabalha, às vezes, em alguns casos, a falta de trabalho, aí em alguns casos, o relacionamento ou a falta de relacionamento. Então, pessoas casadas têm problemas, pessoas solteiras também por muitos problemas. Então, aí a gente vai só sobrecarregando. Comigo aconteceu em 2014, foi o único ano, não me lembro de outro. Eu não dormia também. Eu trabalhava no serviço perigoso, fábrica. Eu tinha alguns maquinários pesados e que um vacilo já era. Eu morreria esmagado. Era bem pesado o maquinário. E aí fui, tomei medicamento. Não virou, estava com isso. Mas eu tomei um fraquinho, tomei Pasarix. Não é tão forte assim, pelo menos para mim não funcionou. Mas aí a gente tem observado esse aumento, essa necessidade de pessoas utilizando antidepressivos por conta desses problemas. Ou se tivesse de usar água. Eu acho que a remédio não. Aí não, assim, tá muito bom. Não. Que bom, que ótimo. Tem outras formas, né? E aqui nesse caso, nem sempre a pessoa tem, embora o nome da classe seja antidepressivos, pode ser que a pessoa esteja só triste. Então, não necessariamente ela tem depressão, ela está num momento triste, perdeu alguém, ou sei lá, aconteceu alguma outra coisa na vida dela, e aí ela faz uso de antidepressivos para elevar o humor, mas ela não tem depressão, né? Vamos lá. Pergunta. Quer dizer, só uma observação, né? A depressão não é causada só por questões externas. Morte de alguém, falência, acidentes, chefe no trabalho, sei lá, problemas da vida. Na verdade, ela também é causada por problemas, por neurotransmissores em queda, digamos assim. Então, falta de dopamina, falta de serotonina,
alguns hormônios e neurotransmissores ficam desregulados, e isso pode levar a pessoa a ter depressão. Então, nem sempre ela tem uma causa, uma coisa interna. Não aconteceu nada fora, é algo dentro mesmo. Continuando nessa linha, se temos antidepressivos, temos também ansiolíticos, que lidam com ansiedade. Então, tem alguém ansioso, muito ansioso. E geralmente a gente é, né? Bom, fala por mim, eu sou. E aí, o que acontece é que muitas vezes pessoas que têm ansiedade comem demais ou comem de menos, né? Aí depende muito da pessoa, de pessoa para pessoa. Mas a ideia aqui é a gente utilizar para diminuir a ansiedade de alguém. Pode ser, e é o que acontece geralmente, que tem alguns endocrinologistas que utilizam essa droga para emagrecer. Por quê? Porque tem pessoas que, quando estão ansiosas, no caso, comem demais, e se eu começo e aí, se a pessoa come muito, ela vai engordar. Para que ela não continue comendo e ganhando peso, a gente usa isso, ela deixa de comer em excesso e o peso vai voltando ao normal. Então não é que emagrece, na verdade ela deixa de ganhar quilos a mais. Basicamente é isso. Próximo. Antiparkinsoniano, novamente, embora tenha Parkinson aqui, não é para lidar necessariamente somente com pessoas que tenham Parkinson. A ideia aqui é lidar com sintomas parecidos com a doença de Parkinson. Por exemplo, tremores. Eu, Lucas, tremo demais. Um exemplo, né? Sou alcoólatra, ou sou usuário de drogas, ou estou muito fraco, estou muito cansado, estou com hipoglicemia, ou até tenho Parkinson, porque não? Até tenho Parkinson e fico tremendo demais. Nesses casos, para reduzir esses temores, nós utilizamos a classe dos antiparkinsonianos. Não tem segredo, né? Tratam sim sintomas do Parkinson, coloquei mal entre aspas para mostrar, né? A gente não usa mais mal de Parkinson, só Parkinson. Então, tratam sim Parkinson, com certeza, e esse aqui é o principal deles, o mais famoso, o levodopa, ou levodopa, mas também tratam os sintomas, como por exemplo tremores, presentes em outros casos, né? Outra classe. O nome já é muito intuitivo. A classe dos hipnóticos, ou seja, hipnotizam, sedam, que controlam o paciente de alguma forma. E controlam de que jeito? Está aqui. São utilizados para a redução da inquietação, porque geralmente induzem ao sono e à sedação. Então, eu nunca sou muito agitado. Tenho Alzheimer, e aí trocaram, minha cuidadora mudou todo o meu quarto e eu fiquei nervoso, porque como eu estou com um problema de Alzheimer, eu não consigo me localizar no meu quarto, fico muito agressivo e muito inquieto, quebrando o dia todo. Nesse caso, o meu geriatra, por exemplo, ou psiquiatra que seja, pode passar uma classe sedativa. Como eu estou muito agitado e agressivo, quando eu faço uso dessa classe, eu vou acalmar. Vou ser induzido ao sono, vou ficar cansado, sonolento, como se eu estivesse pesado, e toda aquela agitação, aquela tentação reduz. Tá? Então, a ideia é essa. Tem pessoas inquietas, que aqui é mais comum, quase principalmente casos de transtornos psiquiátricos. Um cara tem esquizofrenia, está muito agitado, se vai matar, está dando surto, quebrando tudo em casa, a gente pode utilizar um sedativo para deixar ele dopadão, né? Relaxadão. Muito manso, tá bravo, né, Luciano? Vai acalmar. Próximo, neurolépticos. O que são? É a classe responsável para cuidar de questões mentais, especialmente desordens. Então, o paciente tem algum tipo de transtorno mental, uma disfunção mental, uma disfunção neurológica, alguma coisa não vai bem na cabeça dele. Ele tem geralmente alucinações, delírios, enfim. Como, por exemplo,
Aqui, ó. O famoso toque, por exemplo, né? Que é o cara que fica obcecado por alguma coisa. Mania de perseguição, tem alguém me perseguindo. O homem de preto está perseguindo. Fecha a porta, tem um homem de preto, pessoal. E o cara tem uma mania que tem alguém perseguindo. A gente chama isso de mania de perseguição. Nesse caso, a gente utiliza os neuroléticos. Tudo bem? Boa noite. Eita, caiu a chocolada? Ei, ai, que bom que você veio. A gente está dando continuidade no capítulo 11, tá? Que a gente dá classe dos medicamentos. Eu estava falando para as meninas que os neurolépticos são usados em casos de transtornos mentais, disfunções mentais, como, por exemplo, obsessão, que é quando a pessoa fica obcecada por algo. O maior exemplo aqui é o toque. Já viram esse filme? Inclusive, deixa eu fazer essa recomendação de filme. Já viram algum filme com pessoa que tem toque? Mas o toque de verdade ou o toque que a turma... Tipo assim, fechou a porta... Isso. Quantas vezes? Ela faz várias ou uma só? O cara que era da nossa família, meu ex-concunhado, não sei se tem isso, né? Ele não morava com meu cunhado. Antes de sair de casa, ele tinha que conferir a porta 13 vezes. Dar 9 batidas na geladeira, fechar a janela da sua menina no 7 e conferir a mochila dele 10 ou 12, um negócio assim. E ele não saía de casa se não fizesse isso. Então ela já sabia, ela era meu cunhado, né? Então ela falou, tô fazendo, porque senão ele tinha que... 1, 2, 3, e aí eu contando. Então assim, tem esse tipo de toque, tem o toque de limpeza, que é o caso desse filme, ó. Se você tiver, deixa eu ver se eu acho maior aqui. Chama Melhor Impossível. Vamos ver se a imagem vai favorecer. Bom, mas chama Melhor Impossível. Isso aqui, ó. Com esse cara. Recomendo. Melhor Impossível. Esse aqui, ó. O que acontece? Ele tem toque e aí deixa o cachorro do cara, imagina. Ele não gosta de bactéria, tudo para ele tem que ser de luvinha e de coisinha para não sujar, para não levantar. Já viu? É show, né? Fantástico. Aqui, como é que tá de luva, ó. Tá de luva. E aí deixaram o cachorro, não lembro o motivo, mas se o cachorro for com ele, e aí você imagina, né? Por um lado é comédia, mas mostra a realidade de alguém que tenha toque. Né? Que é um dos sintomas do toque, é essa obsessão, que é o que está aqui, ó. Então, em casos de obsessão, em casos de mania de perseguição, ou até mesmo um alívio de tensão emocional grave, então estou muito tenso, fiquei impactado com algo que aconteceu ou deixou de acontecer comigo, nesses casos, nós utilizamos também neuroléticos. E aí tem o famosão, né? Risperidona. Esse é o... Todo mundo talvez já ouviu falar desse cara. Próximo. Novamente ele, só que agora com adendo. A gente já falou de analgésicos. A primeira classe que a gente discutiu, só que agora analgésicos narcóticos. Diminuem o ritmo cerebral, está acelerado. Fazem adormecer e reduzem ou até eliminam a sensibilidade. Que sensibilidade é essa? Nesse caso, a sensibilidade neuronal vai. O que acontece é que muitas vezes, deixa eu ver aqui, eu tenho uma imagem. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui? Vou pegar. O paciente tem convulsão, que é aquela imagem feia que todo mundo se lembra, né? Fica babando, se debatendo, às vezes defeca, urina, enfim, uma situação constrangedora. E essa situação se dá por conta disso, ó.
uma atividade cerebral acima do normal. Então, eu tenho uma hipersensibilidade. O que é isso? Um excesso de ativação cerebral, e aí as ondas aumentam, são as ondas cerebrais, que elas coordenam todo o nosso corpo. Essas ondas ficam compassadas, tá vendo aqui? Elas são simétricas, ó, todas são bem parecidas. No caso da convulsão, deixa eu escrever aqui, olha isso. No caso da convulsão, a gente tem uma coisa muito diferente. Então, ó, eu tenho aqui o eletroencefalograma, ondas normais, EEG, eletroencefalograma, né? Então, ondas cerebrais normais, ó, são bem parecidas, não tem tanta assim oscilação, são muito próximas. Só que, infelizmente, acontece de termos, em alguns casos, uma diferença significante. Essas ondas ficam fora do controle, ficam exacerbadas, são excitadas. A gente tem um excesso de atividade cerebral. A atividade é aumentada, o cérebro não comporta isso e faz a pessoa ter convulsão. Nesse caso de crises convulsivas, a gente utiliza esses caras aqui. Vamos voltar para o slide que vocês vão associar agora. Tá aqui, ó. Então, eu tenho um excesso de atividade cerebral, o meu ritmo cerebral está intenso, foi acelerado por conta da crise convulsiva. Ou melhor, levou a pessoa a ter a crise convulsiva por conta desse aumento no ritmo cerebral. Essas ondas estão muito exageradas, uma descarga muito grande de energia cerebral. De repente, para reduzir esse ritmo cerebral, a gente utiliza analgésicos narcóticos. Então, qual é a ideia deles? Fazem o paciente geralmente se acalmar, mas especialmente fazem o paciente dormir. E ainda de plus, um diferencial, né? Também conseguem reduzir ou eliminar essa sensibilidade. Então, na prática, as ondas se acalmam e voltam o mais próximo possível disso, ó, que é no caso das ondas normais. Então a ideia é essa: eu tenho atividade em excesso, uso analgésicos narcóticos, as ondas vão retornando à sua atividade normal, que é essa primeira imagem. Claro que não só em convulsão, né? Mas aqui é um exemplo mais prático. Agora é fácil, né? Pelo nome ficou tranquilo. Anorexígenos, que vem de anorexia, a famosa anorexia. O que é anorexia mesmo? Quem lembra? Geralmente é a pessoa que come e isso. E aí olha a intenção dessa classe de medicamentos, ó. Se eu reduzo o apetite do Lucas vai querer comer? Não. Não comendo, não vai ficar provocando o vômito. Consequentemente, a comida vai parar mais no estômago, eu vou conseguir me nutrir mais. Então, não, claro, né, gente? Isso aqui não só em caso de anorexia, mas sempre que for necessário reduzir o apetite do paciente, a gente utiliza esses casos. Alguém que tem obesidade mórbida, alguém que tem compulsão alimentar, que come, tem que comer muito. Você já viram pessoas, não sei se vai ter imagem, mas compulsão alimentar, eu dei uma aula sobre isso, é bem legal. Isso daí é o refluxo estressado? Isso aqui, Dani, é o seguinte: tô tenso no trabalho, briguei com a minha esposa, perdi o emprego, tem alguma coisa que de alguma forma me ataca, me afeta psicologicamente, me deixa estressado, muito triste, muito preocupado, ansioso, e eu desconto na comida. Eu ia dar esse exemplo. Você já adiantou, exato. Não tem gente que para relaxar não compra? Esse é o exemplo mais próximo. Quando eu estou estressado, eu penso em casa. Vou comprar. Minha mãe, quando estava nervosa, eu falei, já sei como é que eu vou ganhar ela. Minha mãe estava nervosa,
Aí se a gente veio para sapato, pegar um sapato, pegar um sapato, né? Tá bom. Então assim, tem gente que desconta comprando e a gente chama de consumismo, enfim. Mas tem pessoas que descontam na comida. Por quê? Tem uma lógica, porque quando a gente come, a gente não se sente bem, porque libera, dá um pico de dopamina que nos dá a sensação de bem-estar. Então toda vez que eu como, eu sinto prazer. A não ser que a gente coma aquelas coisas no limite, né? Olho de cabra, ovo de 100 dias, aí não. Mas comida normal, a gente gosta, é prazeroso. Por isso que as pessoas comem, e como comem demais, libera muita dopamina. Então elas se sentem muito bem. Muito bem. Só que daí, um tempo, essa dopamina vai caindo. E aí elas têm que comer muito de novo. E aí tem mais um pico de dopamina. E aí essa dopamina cai. Aí comem muito de novo. Então são pessoas que infelizmente têm um descontrole, têm um transtorno psiquiátrico. É difícil a pessoa aceitar, geralmente não aceita o tratamento, não faz tratamento. Alguns evoluem para obesidade, outras têm congestão e morrem. É um caso bem sério. Mas enfim, só peguei esse exemplo para mostrar para vocês que não é só no caso de anorexia. Pode ser, por exemplo, no caso de alguém com obesidade mórbida, alguém que tem algum transtorno que faz comer demais. E aí o meu objetivo é reduzir o apetite, posso utilizar isso aqui. Então, esse é o objetivo dos anorexígenos. E aí, agora a gente vai falar sobre que pena. A gente vai falar de um dos capítulos mais importantes do curso, que é a dúvida da galera. A dúvida, uma das diferença entre genéricos, é o capítulo 12. Diferença entre genéricos, medicamentos de referência, medicamentos similares, por que é diferente? Ou será que são diferentes mesmo? Se sim, onde? Exato. Bom, vamos lá, vamos a gente mesmo. Deixa eu colocar aqui. Por acaso, meninas, vocês acham que há diferença? Assim, vocês chegaram aqui no curso, claro, a gente já vai ver se tem diferença ou não e se tiver, onde que está. Mas vocês acham que genéricos são a mesma coisa do que um medicamento de referência? Alguns chamam medicamento de marca. Tem gente que chama esses, deixa eu colocar aqui, ou referência, medicamento de nome, medicamento de marca. Opa! A gente vai falar sobre esses três hoje. Então, digamos, são 3 tipos de medicamentos. Primeiro, é o de marca, ou alguns chamam de medicamento de nome, outros chamam de medicamento de referência. Na aula a gente adota referência, tá bom? Mas talvez você conheça por marca, por nome, tanto faz. Também nós vamos falar sobre os similares e também sobre os famosíssimos genéricos, né? Vocês acham que são a mesma coisa? Ou senão, o que tem diferente? O genérico todo mundo já sabe, né? É para pobre, né? É assim que a turma pensa? Eu acho que é a qualidade. A qualidade, essa está sempre presente também. Boa, deixa eu colocar aqui. Qualidade, beleza. Diferenças, qualidade. O que mais? Ô Dani, vocês conseguem ver outra coisa de diferente? A custo. Legal. No caso, quem custa mais? Ou quem custa menos? O genérico custa menos. Tá bom. E quem tem mais qualidade? Tá bom. Custa menos. O de marca, eu vou colocar marca, tá? Mas é o de referência, a mesma coisa. Marca tem mais qualidade. O que mais? Tem mais alguma diferença que vocês enxergam? Então, por exemplo, eu preciso de um medicamento. E aí eu chego na farmácia. E aí tem tudo isso lá, né? O protocolo da farmácia e tudo mais.
E aí você fala, ô Lucas, não tem esse não. Porque o médico receitou um de marca. Mas tem um genérico dele, que é o tal. Será que eu poderia usar? Eu, Lucas, né? Eu paciente, eu cliente. Poderia? Posso usar sem prejuízo no tratamento? E aí? Não é ideal, mas pode. Pode, a gente vai ver que sim. Na verdade, isso aqui é um mito, ó. Isso é real, tá certo. E a gente vai ver o porquê daqui a pouco. A ideia aqui é que esse é o original. Ah, esqueci o outro nome dele, o famoso. Olha, na aula eu lembrei. É o famoso original. Então, o original é o primeiro a ser feito, é o original. É igual o Fred Mercury, Michael Jackson. Autênticos, originais, né? A gente tem muitos covers por aí, né? Mas não chegam nem aos pés, né? Então, eu tenho o medicamento original, a gente vai ver quando ele é feito, mas enfim, dele eu tenho 2 outros tipos de medicamentos. Então, os similares derivam, assim como o queijo deriva do leite, ou seja, o queijo vem do leite. Eu preciso de leite para fazer queijo. Nesse caso, tanto similares quanto genéricos derivam do medicamento original. Então, eu tenho primeiro o original, depois eu faço similares baseados aqui. E também faço genéricos baseados aqui. Mas qual que é a ideia? O cerne é o mesmo princípio ativo. A mesma molécula que vai garantir o sucesso do meu tratamento. A mesmíssima molécula está aqui e obviamente está aqui. Então a qualidade não cai. Então eu tenho um tratamento de qualidade mesmo utilizando um genérico. Mas eu já vi um médico falando, eu tinha uma médica, minha tia médica, aí o médico tem convênio. Vocês viram o filme que eu recomendei? Acho que eu recomendei só para a turma do meio-dia, né? Vou recomendar outro. Aqui. Amor e Outras Drogas. Aqui. Assistam esse filme. Esse tem na Netflix. Mas não assistam com crianças na sala. Estou dizendo porque quando recomendaram para mim eu não sabia. Mas não tem nada demais não. É que eles são jovens, né? Aí a coisa fica quente de vez em quando. Mas a ideia é a seguinte: esse cara é um representante, ele é um vendedor de medicamentos. E aí vocês vão ver que ele usa várias estratégias para fazer com que os médicos queiram ficar com os medicamentos que ele vende, porque ele ganha comissão em cima. Então vamos lá, a Dani é médica, a Dani é pneumologista e eu sou um representante de uma, não vou falar não, né, mas de uma grande indústria farmacêutica. Eu sou um representante comercial, um vendedor. Chego lá na Dani, ô doutora, tudo bem? Fiquei sabendo que a senhora trata doenças raras do sistema pulmonar, tá certo? Tá certo. Olha, eu estou com um novo medicamento aqui, é inédito, que trata justamente dessa doença rara que você cuida. Você não quer ficar, não? Aqui, a amostra é gratuita para você. E aí, caso você consiga indicar, você consiga prescrever, receitar, você ganha uma porcentagem em cima de cada venda. Então é bom para você e é bom para mim. Aí, se a senhora tiver interesse, enfim. E você sabe, né? Negociação. O que acontece? Quando o médico se depara com essa nova doença, o que é que ele vai fazer? Recomendar a droga para o cara. Então a Dani, na próxima paciente que ela for atender, ela vai recomendar esse novo medicamento. E ela vai ganhar em cima. Então por que é que muitos médicos são resistentes a genéricos? Porque eles perdem, deixam de ganhar dinheiro em cima da venda, né? Das vendas, né? Geralmente são
medicamentos mais caros, como a gente vai ver. Então, a qualidade é a mesma, mas o que muda está aqui, ó, ele matou custo. E conforme a gente vai descendo, vai ficando mais barato mesmo, está corretíssimo. O original é mais caro, a gente vai entender o porquê, e os outros dois são bem mais baratos. A gente vai ver o porquê também, tudo na aula de hoje. Tudo bem? Mas o mais importante, se alguém te questionar se eles são a mesma coisa, sim, são a mesma coisa, a qualidade é a mesma, porque todos derivam do mesmo princípio ativo. Lembra, né? A gente já falou disso várias vezes, mas eu vou só colocar de novo, só para vocês, talvez eu fique falando essa palavra, você não lembra o que é. Princípio ativo é a principal substância presente no medicamento, a qual é a responsável por garantir o sucesso. Deixa eu subir aqui. Aí, olha só. Lucas, você está falando que todos têm o mesmo princípio ativo? Tem. Eu não lembro o que é princípio ativo. Está aqui, ó. É isso aqui. É a principal substância presente no medicamento. A gente vai dar exemplos aqui, vocês vão ver que é exatamente a mesma substância. Eu já vou falar, a gente vai ver nos slides. Então, a droga que é o carro-chefe é essa molécula que faz eu... É essa molécula que me faz ter sucesso no tratamento. Estou com a garganta inflamada, infeccionada, sei lá. Vou tomar uma amoxicilina. Ali dentro tem um princípio ativo que é o responsável por combater essa infecção, essa inflamação e por aí vai. Então a ideia é essa, tá bom? Então sim, tem a mesma qualidade, como a gente vai ver. O que acontece é que o custo varia e tudo que tem menção ou que tem algum tipo de relação com grana, vocês sabem que a coisa muda, né? A gente vai ver em que sentido. Certo? Então a gente vai falar desses 3 tipos de medicamentos. Você talvez tenha achado estranho o título, tipos, a gente acabou de ver tipos, não, a gente viu classes. Aqui são os 3 grandes grupos de medicamentos. Os originais, também chamados de referência, de nome, de marca, ou os similares, ou os famosos genéricos. Vamos então aos slides. E vamos lá, só mais uma pergunta. Por que será que o genérico custa mais barato? Qual será que é a lógica por trás? É lógico que ele tem esse, né? A gente já falou disso. Mas por que será que o original custa mais? O que é que vocês acham? Por que ele é mais caro? Porque faz mais tempo. Boa, Isadora. Nós vamos ver que a característica principal desses caras é serem produzidos, confeccionados e elaborados em casos inéditos. Covid-19, pandemia. A gente sabia desse maldito vírus? Não, né? Não. Algo que a humanidade a gente tinha contato com o primo, né? Que ele é primo do vírus da gripe, mas com esse aí não. SARS-CoV-19 não, a gente não tinha visto até então. O que aconteceu? As grandes indústrias farmacêuticas começaram a procurar uma solução, uma cura. Para quem? Para a Covid, né? Para a própria doença, para combater esse vírus, que é o coronavírus, né? Pois bem, foi assim, essa produção foi de um dia para o outro? Não. O pessoal teve que contratar profissionais. Se pega um engenheiro. O engenheiro não é especialista, ele não vai saber como precisar. Eu tenho que contratar doutores, químicos, farmacêuticos, médicos, especialistas, pessoas que são experts, são craques, especialistas para tentar encontrar uma causa. É claro que isso vai demandar muito tempo
eu vou precisar pagar o salário para essa turma, mesmo não sabendo se a gente vai conseguir encontrar a causa. Então, por 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30, 40 anos, eu vou só desembolsando. A gente tem a cura do Alzheimer e tem gente tentando descobrir essa cura até hoje. Aqui, ó. Então, toda vez que a gente tem doenças inéditas, nós vamos produzir um medicamento para resolver essa doença. E como é que esse medicamento chama? Original. E ele é mais caro porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar até achar a cura, não sei nem se eu vou achar. Até lá, eu preciso custear especialistas e pessoas do chão de fábrica. Porque mesmo que eu contrate um doutor, um cara com doutorado em bioquímica, quem é que vai limpar o chão do laboratório? Tem a noção da limpeza. Tem. Quem é que vai fazer comida? Tem um cara lá da comida. Então, eu tenho que contratar toda uma estrutura de pessoas. Talvez fazer uma fábrica do zero ou contratar um espaço para expandir a minha fábrica, eu gasto muita grana. Bom, encontramos uma molécula que pode resolver o problema do vírus, do coronavírus. Será que funciona? Não sei. Tem que testar. E aí a gente passa um longo tempo testando para ver se não vai fazer mal ao ser humano. E esse período de testes custa muita grana. A gente vai falar em números daqui a pouco e vocês vão ver o que é esse muito. Vocês vão ficar estarrecidas, eu imagino. Tá bom? Então custa mais por quê? Porque é um tiro escuro. E aí quando a gente encontra a causa, a gente dá o valor que quer. Eu que descobri, se quiser, paga. Se não quiser, sofre da doença até quando você resolver pagar. Por isso que custa mais caro. Por um lado, porque só aquela indústria tem, só a indústria tem aquela droga, que é medicamento, no meu caso. Segunda justificativa, porque ela quer o reembolso. Cara, eu gastei 2 bilhões de dólares. Eu não posso dar, não posso distribuir o meu medicamento. Quem é que vai repor a grana que eu investi? Vocês, compradores, consumidores, tá bom? Basicamente é isso. Vamos então à aula. Então, tá aqui. Amor e outras drogas, vocês vão ver esse jogo de cadeiras. Como que esse mundo é sujo e o que os vendedores fazem para colocar um medicamento nas mãos de um médico. Capítulo 12, página 77. Tipos de medicamentos. Bom, aqui. Primeiramente, nós vamos falar sobre eles, né? Eu não coloquei o nome aqui, original, de nome, mas são aquele primeiro grupo que eu falei para vocês. São aqueles que possuem a segurança, a eficácia no tratamento e a qualidade comprovadas e registradas junto à Anvisa. Os laboratórios investem alto para desenvolver esses produtos, porque como a gente já levantou essa bola, eles só são produzidos em casos raros. Aqui, ó. Em casos inéditos, situações nunca antes presenciadas pela população. Geralmente são princípios ativos novos, quando são descobertas, novas doenças. Então eu tenho, deixa eu colocar aqui, quer ver? Não sei se vocês já viram, mas vou mostrar. Opa. Claro, isso aqui é a título de curiosidade, só para a gente entender. Vamos lá, meninas. Isso é uma molécula. Vocês lembrarem das aulas químicas? Química, né? O pessoal do laboratório vai isolar uma molécula. Eles vão, entre aspas, desenvolver uma molécula. Uma nova molécula para fazer um princípio ativo para fazer o tal medicamento. Até que consigam fazer isso, isolar essa molécula, geralmente demora muito tempo. Quando a gente encontra, a gente começa a estudar e ver se essa molécula de fato tem
utilidade, se ela de fato acontece e se dá certo da gente utilizar em seres humanos. Como é que a gente faz isso? A gente já chega testando em humanos? Não, né? Em animais. Geralmente, quais são os animais que a gente testa? Ratos. O que mais? Geralmente rato, né? Mas tem alguns casos macacos também. Coelhos, também em alguns casos coelhos. É triste, mas é o que, né? Uma amiga minha, ela estimulava a obesidade em ratinhas. Então ela tinha, sabe aquelas ratazanas assim, brancas, que tem um olho vermelho? O que ela fazia? Ela pegava a rata, injetava um hormônio nela, a rata começava a comer muito, engordava, e aí o excesso de peso ferrava as articulações do joelho da ratinha. E aí ela conseguia comprovar que, de fato, o aumento de peso compromete as nossas articulações. Então, é um exemplo, né? Então, ratos e outros animais realmente são muito utilizados para pesquisas. Só que hoje, cada vez mais, tem se reduzido essa questão de pesquisa com animais, né? Ratos são os mais utilizados. Não só eles, mas os mais utilizados. Então, quando a gente fala de medicamentos originais, eu quero descobrir algo novo quando nós estamos diante de novas doenças. E aí a gente se depara com outras 3 palavrinhas. Essas aqui com certeza vocês já ouviram falar. Tratamento, mas nesse caso aqui é a mesma coisa, né? Medicamento homeopático, medicamentos alopáticos e medicamentos fitoterápicos. Ai meu Deus! Fácil, né, Luciana? É fácil. Vamos lá. Meninas, homeopáticos. Está aqui, ó. É o medicamento que segue a doutrina da cura pelo semelhante. Ou seja, são substâncias capazes de causar sintomas de uma determinada doença no organismo sadio para que o sistema imunológico combata a doença. Geralmente é o seguinte: tem alguém doente, um vírus, por exemplo, invadiu o organismo de alguém. Geralmente a gente vai utilizar alguma droga para tentar matar o vírus, não é? No caso do medicamento homeopático, não. Em vez de colocarmos um medicamento, a gente coloca mais vírus. Então eu vou tratar o problema por meio de um semelhante. O que é que está causando essa doença na Luciana? Olha, é esse bicho aqui, ó, é uma bactéria. Tá bom. Então a gente vai colocar mais dessa bactéria no corpo dela. Claro que essa carga é muito baixa. Qual que é a ideia aqui, meninas? O organismo da Luciana pode aprender a lutar sozinho contra essa bactéria. Então, no caso desse tipo de medicamento aqui, ó, nós curamos pelo semelhante. É o vírus? A gente injeta vírus. É uma bactéria? A gente vai injetar bactéria. Para quê? Para fazer o organismo do Lucas aprender a combater. É claro que isso aqui demora. Por isso que a gente sempre, ou melhor, na maioria das vezes, usa isso. A gente já vai falar daqui a pouco. Então, o tratamento homeopático funciona sim, só que ele recebe muitas críticas, principalmente no tempo, até o corpo do Lucas, até o sistema do Lucas, sistema imunológico, o sistema de defesa, aprender que aquilo é um invasor, aprender a combater aquele invasor leva-se tempo. E aí, enquanto o meu organismo não aprende a lutar contra um invasor, eu vou continuar tendo sintomas, vou continuar passando mal, enfim, né? Mas tá aí, é um tipo de medicamento. Então, quando alguém perguntar para vocês sobre homeopatia ou tratamento homeopático, medicamento homeopático, gravem sempre isso. É a cura pelo semelhante. Só isso. É uma técnica mais natural? Claro, porque aqui eu vou usar o próprio vírus, o próprio invasor, por isso que é mais natural, né? Não vou fazer nada em laboratório, digamos assim. Não é uma molécula nova, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Não. É o próprio invasor. Eu vou usar ele mesmo
para combater ele mesmo. É tipo isso. É como se você... quem já viu, lembra do Tropa de Elite? Do Nascimento? Para o cara ser considerado do golpe, o que ele tinha que fazer? Passar por um curso, lembra? E no curso ele tomava muita porrada, tapa na cara, chute e por aí vai. Para quê? Para ele aprender a resistir, para ele ter um perfil ideal para suportar as adversidades, né? As coisas que ele ia passar no dia a dia como policial. É a mesma coisa aqui. Eu vou surrar o corpo do Lucas. Ele vai ter que, na marra, aprender a combater esse invasor. É tipo isso. Simples palavras, né? Então, isso é homeopatia. Mas tem um contrário da homeopatia, que é o que vocês veem todo santo dia. Alopatia. O que é isso? É a cura, só que nesse caso não é pelo semelhante, mas é pelo diferente. Vou traduzir. Tem uma bactéria e essa bactéria me deu dor de garganta. O que eu faço? Antibiótico. O antibiótico é mais bactéria? Não. É uma droga feita em laboratório para, como a gente já viu na aula, para matar a bactéria. Então, nesse caso, eu não quero que o corpo do Lucas aprenda a como lutar com a bactéria. Não. Pelo contrário, eu já estou dando isso, eu estou dando recursos para o corpo do Lucas combater. Então, alopatia. Em simples palavras, pensem sempre em medicamentos feitos em indústria. Dipirona, todos que vocês conhecem, todos eles. A maioria, né? Por quê? Quando eles são utilizados para combater um invasor. Então, a alopatia é a cura pelo diferente. Homeopatia pelo semelhante. Eu uso exatamente o mesmo invasor para mostrar para o meu corpo que ele é capaz de lutar sozinho. Na alopatia, não. Eu não quero isso. Meu objetivo é colocar para fora, meter o pé na porta e jogar para fora quem invadiu o meu corpo. Como é que eu faço isso? Industrialização. Eu produzo medicamentos na indústria e esses medicamentos são feitos por meio de moléculas, né? A base de moléculas que não são um invasor. Então o cara está com dor de ouvido, estava com dor de garganta, subiu, o ouvido foi inflamado, infectado, ficou tudo zoado. Eu não vou colocar a bactéria, vou usar um antibiótico para matar a bactéria. É isso. Homeopatia cura pelo semelhante, alopatia cura pelo diferente e fitoterapia, já sei, é da físio. Não. É a mesmíssima coisa que a alopatia, só que o tratamento, tratamento é feito exclusivamente por meio de medicamentos à base de plantas. Então aqui, vejam, eu também vou curar o Lucas pelo diferente. Não foi uma planta que causou uma infecção em mim. Não foi uma planta, mas eu vou usá-la para combater a bactéria. Então, nesse caso da fitoterapia, eu tenho medicamentos exclusivamente feitos à base de plantas. Então, aqui também é a cura pelo diferente, só que esse diferente é feito à base de plantas. Então, resumindo, homeopatia, cura pelo semelhante. Alopatia, cura pelo diferente. Fitoterapia também cura pelo diferente, só que com medicamentos feitos unicamente, exclusivamente à base de plantas. Bom, basicamente é isso. Lembra que a gente viu no capítulo 5? Será que eu estou... Acho que capítulo 5, que a gente falou sobre interações medicamentosas, que eu dei o exemplo daquele antidepressivo feito à base da erva São Jorge. Lembra que eu falei? Aquilo é um medicamento fitoterápico. É um antidepressivo feito à base da erva de São Jorge para combater a depressão. Então vejam, a base daquela droga, desse antidepressivo aí, é uma planta. Que planta é a erva de São Jorge? É isso. Resumidamente é isso.
Vai lá, imaginando. Tudo bem? Então é isso, meninas. Esses são os tipos de medicamentos, né? Então até o momento a gente aprendeu medicamentos originais, que são aqueles em casos inéditos, nunca vistos. Aprendemos também sobre medicamentos homeopáticos, onde a cura se dá pelo semelhante. Medicamentos alopáticos, a cura se dá pelo diferente. Fitoterápicos, também por diferente, só que a base exclusivamente de plantas. Bom, vamos lá. Então a gente já falou 3 mais 1, 4 tipos. E aí vocês devem estar com certeza aí se perguntando, né? Mas como é que surge um novo medicamento, Lucas? E aí a gente vai descobrir isso agora. Vamos lá. Até estar disponível para os pacientes, e aí tendo pacientes, nós consumidores, né? Lá na farmácia mesmo que a gente vai trabalhar. Todo medicamento passa por um longo e dificultoso, custoso, difícil, oneroso processo de pesquisa e desenvolvimento. Das primeiras atividades relacionadas à descoberta de um princípio ativo, como a gente já falou, até o início da comercialização. Então, eu tenho um gap. O que é gap? É um espaço, né? Vou pegar aqui. Um buraco. Então tá aqui, ó. Aí. Ó, é um buraco, é mais ou menos assim. Então, momento A, eu vou descobrir a molécula, que é a que vai me ajudar no tratamento. E aí lá no momento B é quando a gente vai comercializar, quando vai ficar lá na farmácia. Só que vejam que tem um espaço gigantesco, desde que eu descubra a molécula até a gente construir um medicamento para ele chegar lá na farmácia. Durante todo esse processo aqui, ó, a gente vai ter muitos afazeres. A gente vai citar vários aqui, vocês vão entender, tudo bem? Mas a ideia aqui é que vocês entendam, meninos, que é um processo longo, caríssimo, dificultoso e que demanda muito de capital humano. O que é isso? Pessoas. Eu preciso de pessoas capacitadas para fazer. Grandes estudiosos na área, né? A produção de um novo medicamento compreende diferentes etapas e pode levar 1 ano, não, mais de 10 anos. Em alguns casos, mais de 20, 30, de 40, como a gente tem doenças que a gente tem a cura até hoje, né? Apresentando uma taxa de sucesso muitas vezes reduzida, porque é um tiro no escuro. É um tiro no escuro. Claro que de vez em quando a gente acerta a mão, né? Hoje a tecnologia anda muito avançada, mas ainda assim leva-se um tempo. Para cada medicamento lançado no comércio, né, comercializado, podem ser testados até 10.000 compostos nas fases iniciais. Olha isso. Pega uma molécula, caso com a outra, não dá certo. Caso com a outra, não deu certo. E se a gente tentar isso, não deu certo? Mais de 10.000 só para descobrir o princípio ativo. É muita coisa e demora muito tempo, né? E por isso que eu preciso de muita gente nos bastidores tentando encontrar a cura, uma resolução para esse problema. Os custos naturalmente são muito elevados. Muito elevados quanto, Lucas? Aqui, ó. Alguém tem noção quanto dá isso em reais? Isso dá em dólar, ó. Dólar, não é reais. Quanto você acha que deve dar isso aí? Com certeza mais de 6 bilhões. Muita coisa, né? Tá vendo? Mas não, mais de 6 bilhões para cada novo medicamento desenvolvido. Isso custa muito. Então a gente vai ficar mais de 10 anos, ou pode ficar mais de 10 anos, pagando pessoas, empenhando ou tentando encontrar, lograr sucesso e ainda desembolsando uma grana preta, né?
é caro e é custoso. E esses primeiros passos, então, ocorrem geralmente na etapa de pesquisa, tá bom? Então a gente vai juntar e vai tentar encontrar uma solução. Mas vejam que, olha isso aqui, ó. Geralmente a gente pensa aqui, né? Que é só a indústria e centros de pesquisa, mas hoje startups, que são empresas de inovação, tecnologia, e até universidades tentam encontrar uma solução. Eu tinha uma professora lá onde eu me formei, que ela tentava encontrar, ela estudava biomarcadores de Alzheimer. O que é isso? Ela coletava o sangue de alguém e verificava se tinha ali vestígios do Alzheimer, do início de Alzheimer, é legal. E aí ela tentava também fazer medicamentos em parceria com outros pesquisadores e tudo mais. Então vejam, eu tenho um grande time em prol do meu objetivo, que é encontrar o resultado, né? Que é encontrar a solução para o meu problema. O trabalho consiste em achar uma molécula, que foi o que eu já falei, promissora, ou seja, que tem chance de dar certo, de resolver o nosso problema. E aí o que a gente faz? Pega essa molécula, trabalha essa molécula e desenvolve uma droga. Bom, a gente chegou então, Lucas, a gente fez, escolheu a molécula, está tudo bem. Podemos já divulgar? Já podemos soltar no mercado? Não. Agora que a brincadeira vai começar. Vamos lá. Aqui. A gente vai fazer uma lista, uma sequência de testes antes de gente utilizar no ser humano, tá bom? Vamos lá. Esses testes a gente chama de pré-clínicos, são feitos in vitro e até mesmo em animais, como a gente já citou, né? A ideia aqui é para ver se isso é seguro ou não para o ser humano. Vou fechar isso aqui. Aí. Esse processo de descoberta para ver se é seguro ou não é dividido em fases. E aí, a fase 1 é o teste inicial de segurança em pequeno grupo de voluntários saudáveis. Vou pegar o caso do Covid. A gente resolveu, isolou a molécula, e aí eu chego aqui, pego candidatos, chego aqui na sala, Dani, você tem... Nadelis, a Dona, a Luciana, vocês têm Covid? Não. Opa, então vocês são saudáveis. Vocês topariam participar da minha pesquisa? Sim, a gente toparia. A gente vai usar em vocês então. E aí a gente faz o teste em vocês. Então, ó, o primeiro grupo, a gente não testa a pessoa que já tem a doença. Porque a gente não sabe o resultado. Vai que acelera. A pessoa pode morrer, né? Então, eu vou encontrar um pequeno grupo de voluntários que sejam saudáveis. Para quê? Para usar a prova, beleza, para ver se funciona ou não. Mas também, principalmente, meninas, para entender de que forma a gente vai usar. Qual que é a maior droga, a maior dose tolerável? Quanta dose? 10 ml, 5 ml, 1 ml, 10, 20, 50, quanto? Não sei. A gente vai descobrir na fase 1. Olha, a gente percebeu que mais de 2 comprimidos por dia faz mal. Os pacientes apresentaram um efeito colateral seríssimo. Então, a gente vai jogar para 1. É nessa fase que a gente escolhe. Não só a dose máxima, mas também a dose mínima. Um comprimido por dia não funciona. É como se a pessoa não tivesse tomado nada. Então tem que ficar entre 1 e 3, 2 talvez seja o número ideal diariamente. Então são testes, tá? E aí vai depender muito, né? Se é um medicamento líquido, se é sólido, aí depende. Mas a ideia aqui, meninas, é testar em pessoas saudáveis, para entender a posologia, como a gente já falou, né? Quanto deve tomar, de quanto tempo, essas coisas mais. Beleza. Evoluímos então para a fase 2. Que também é um teste de segurança e eficácia. Olha que detalhe, em pequeno número de pacientes, agora sim, aqui, agora pessoas com Covid.
Eu volto aqui na escola, pego mais um pequeno grupo de pessoas já doentes, porque eu já tenho os dados levantados na fase 1. O que é que eu vou fazer? Vou usar a minha droga, esse novo medicamento, vou testá-lo nas pessoas doentes. Mas vejam que é um pequeno grupo. Eu não saio distribuindo aí todo mundo, porque eu não sei o que isso vai causar. Então, eu uso poucos pacientes que já tenham a doença para verificar se o medicamento é efetivo ou não. Ok? E aí a gente vai confirmar qual é a frequência, quantas vezes por dia, que dose a gente deve utilizar. Serve para todo mundo? Serve para idosos? Alguém é do grupo de risco? Enfim, teste, né? A maioria dos produtos experimentais é reprovada nessa fase. Por quê? Porque até então a gente não tinha testado em pessoas doentes. A gente só tinha testado em pessoas saudáveis, sadias. Lucas, mas se a gente reprova aqui, o que vai acontecer? Vai voltar para a fase 1. Se não foi aprovado na fase 2, tem que caçar uma nova molécula. Depois que encontrar, tem que achar um grupo sadio de pessoas para aplicar nesse grupo, para ver se funciona. Se funcionar, volta aqui para a fase 2. Reprovou de novo, Lucas. Todo mundo que estava doente piorou quando utilizou o seu medicamento. Vou ter que trocar de novo, encontrar uma nova molécula. Isso que demora. Esse é o problema. Esse é o problema, Lucas. Eu encontro a molécula no teste de animais. Testei, beleza. Teste em grupo saudável, testei, beleza. Teste um pequeno grupo doente. Não funcionou, volto, tudo de novo. E é aqui que é o problema. Bom, mas digamos que o nosso medicamento não tenha sido reprovado na fase 2, portanto foi para a fase 3. Com a dose e o regime terapêutico geralmente definidos onde? Na fase 2. Lembra que a gente já viu a frequência e a dose, né? Essa fase amplia o número de pacientes testados e avalia a efetividade comparativa da droga em relação aos tratamentos existentes, ou até mesmo a placebo, se for o caso. Não entendi nada. É simples. Na fase 2 eu peguei um pequeno grupo de pessoas doentes. Aqui eu vou expandir. Vou dar um exemplo. Peguei 50 pessoas doentes na fase 2. Agora eu vou para 500 pessoas. Eu aumentei muito o número de pessoas doentes para ver se vai dar certo ou não. Só que além de testar, olha o que eu faço. Eu fiquei sabendo que o medicamento lá da Isadora, que o laboratório da Isadora, também faz um medicamento para curar justamente essa doença. Será que o nosso é melhor que o dela? Não. Os resultados são parecidos. Então não virou nada no nosso esforço. Não vai funcionar. Cancela tudo, porque se o dela já é parecido com o nosso e o dela já está no mercado, dificilmente as pessoas vão querer a nossa droga. A gente perdeu todo o investimento. É isso. Então, nessa fase 3, eu ainda posso ter a reprovação da droga, do medicamento que eu fiz, né? Porque eu vou usar em muitas pessoas, né, em um grupo maior, e eu também vou comparar com drogas que já estejam no mercado. Ou, você sabe o que é placebo? Alguém sabe? Vou dar um exemplo aqui bobo. É um medicamento de nada. Medicamento de farinha. Eu chego e falo assim: o João tem câncer e está em estágio terminal já. João já foi decretado que ele não tem mais um mês de vida. João, eis aqui a solução para o seu problema. Esse aqui é um medicamento feito lá na Califórnia, justamente para pacientes que têm o seu tipo de câncer. Você gostaria de participar? E aí o João vai, acreditando nesse tratamento feito na Califórnia e achando que isso realmente pode ser a solução para o problema dele, ele faz o uso e é curado. É são. Isso é placebo. O que isso significa? Que em alguns casos a gente tem sim pessoas que se curam sozinhas.
Ela acredita tanto que o medicamento pode curar, que ela fica, o corpo dela consegue se recuperar, combater o invasor, a droga, a situação que seja ali, né? E ela se recupera. Então vejam, se o meu medicamento não funciona e um placebo funciona, por que eu vou lançar o meu medicamento? Eu não vou lançar. A indústria recua, volta para trás. Então, a gente já gastou milhões, talvez bilhões de dólares. Quando chega aqui, eu ouvi falar que um tal placebo lá que a Luciana fez, que é um comprimidinho verde, fala para as pessoas que é feita à base de erva Santa Maria, que cura todo tipo de doença, não sei o quê. As pessoas tomam a droga dela, que não tem nada ali, é só farinha. E se curam, o meu não tem por que ir para o mercado, a gente não vai vender. A gente vai jogar dinheiro fora. As pessoas não vão comprar. Mas digamos, meninas, que não. Que o laboratório da Isadora não fez uma ainda igual ao meu, nem o pessoal da Luciana. O meu é inédito de verdade, não tem nada parecido no mercado. Aí sim a gente lança. Então veja, é um processo muito longo, bem demorado. Fiquei surpreso, ele só levou quase só no sentido de comparado com outros, né? 2 anos mais de vacina, nem isso. Graças a Deus foi muito rápido. O pessoal mandou muito bem, conseguiu resolver, né? Mas vocês viram, por que a gente tem Pfizer, tem Coronavac, tem Butantan, tem AstraZeneca, tem... Por quê? Porque cada... A Janssen lá, que era uma dose única lá, né? Tomei a primeira e a segunda dela. Tomou? Eu não tomei, eu tomei 2 Corona e uma Pfizer. Os Coronavac. Então veja, por que a gente tem? Ora, porque cada indústria encontrou uma molécula, fez os testes e lançou. Todo mundo estava no correio para tentar encontrar. Se, por exemplo, só a Johnson & Johnson tivesse encontrado a dela, o mundo todo estaria, de certa forma, aos pés da Johnson & Johnson. Então, quando a gente tem um caso inédito, muitas indústrias se mobilizam, centros de pesquisa, né? Como é o caso do Butantan, o famoso Butantan, tinha uma professora aqui que trabalhava lá, que ela ajudava na vacinação e tudo mais. Tudo bem? Então é por isso que o medicamento de referência custa mais caro, porque ele passa por tudo isso. E ele não é certo, não é garantia certa. É tipo investir na bolsa. Pode ser que você ganhe muito mais, ou pode ser que você perca tudo. Bom, superamos o medicamento original, já está no mercado. Em alguns casos, a gente firma um contrato de 5 anos, em alguns de 10 até 12, em outros até de 2 anos. O que isso significa? Nenhuma empresa pode usar o meu medicamento como base durante a primeira década que ele foi lançado. Não entendi. Nós fizemos todos aqueles testes e lançamos o novo medicamento em 2001. Até 2010, ninguém pode fazer genérico dele. Ninguém pode fazer um medicamento similar dele. Por que não pode? Porque senão vão pegar a minha grana. Eu investi e eu sou o dono, o detentor do medicamento. Algumas empresas firmam contrato de 10, 12, 15 anos. Outras são mais firmam de 2, né? E aí, se por acaso alguém pegar e fazer um medicamento similar a um genérico, essa pessoa é punida judicialmente, é processado e vai chaneiro. Tá bom? Então, vamos considerar, né? Só trouxe essa curiosidade para vocês. Medicamentos similares. Aqueles que apresentam aqui, ó o segredo. Mesma concentração, foi aquilo que a gente falou. A mesma forma, a mesma via, a mesma... O medicamento que o Lucas fez deve ser utilizado via oral, ou seja, pela boca, né, como a gente já viu. Aí a Adele vem com o laboratório dela, vai fazer um similar baseado no meu. Vai ser via oral também. O meu era via intramuscular. Da Nadella também vai ser intramuscular. O meu tomava o meu original.
2 vezes por dia. O dela, 2 vezes. É uma cópia, digamos assim. Tá bom? É claro que em alguns casos a gente tem algumas alterações. Mas geralmente o pessoal não altera muito, porque o que deu certo foi isso. Se eu coloco alguma coisa a mais e diferente, é o meu que está na reta, é o meu risco. Então geralmente a gente faz uma cópia, tira uma outra coisa, deixa mais barato para comercializar. Então, a mesma posologia, a mesma indicação terapêutica. Para que a Luciana fez isso aí? A Luciana fez para casos de fibromialgia. O meu também, que é similar, também será usado para fibromialgia. Mas serve para dor de cabeça. Então, o meu, que é similar, também será indicado para casos de dor de cabeça. É a mesmíssima coisa, meninos. Forma preventiva, diagnóstica, enfim. Tá bom? Então, eu pego o original, faço uma réplica, uma cópia. Lembra que a gente falou? Nossa, acho que é aula 3. Aula 3. Que a gente falou que tinha alguns. A gente usou a palavra recipientes, que eram os edulcorantes, lembra daquilo que a gente falou? Que era o pessoal que ficava enchendo linguiça, que são os ingredientes a mais. Por que o similar é mais barato? Porque eu mantenho o princípio ativo e mexo nos recipientes. Eu uso outros elementos mais baratos, com isso o meu custo de produção cai. Daí eu consigo entregar para você, consumidor, mais barato. É isso. Então esses são os medicamentos similares. Podem diferir, é o que eu estou falando aqui, exatamente. Mudam-se, ou pode ser que tenha alguma mudança nos recipientes, que são essas outras substâncias para compor o medicamento. Ele é mais barato, né? Tudo bem? Lucas, a farmácia ganha quando? Ganha com tudo. Ela ganha tanto com o original quanto com o similar. E o cara que fez, o laboratório que fez o original, também ganha. Então, a Dani fez um baseado no meu medicamento. Quando ela vender, eu vou ganhar uma comissão em cima. Então, o lucro é certo, né? Para quem desenvolveu. É tipo patenteado, meninas. E aí, o famoso genérico. É o medicamento registrado pelo nome genérico ou químico da substância ativa que o compõe, mas que não possui os testes de biodisponibilidade. Por que não possui teste? Porque já foi feito. O teste foi feito lá no original. Eu só estou reproduzindo, né? Não vou gastar mais tempo com isso e mais grana. É a mesma coisa. Passa apenas por testes de bioequivalência. Para quê? Para comprovar que tem o mesmo comportamento no organismo e as mesmas características de qualidade. Aqui, ó, o cara tinha falado lá, a qualidade talvez seja inferior, ó, mesmas características de qualidade do medicamento de referência. Qual é a ideia aqui? Olha, eu vou fazer um genérico, mas ele tem que ser exatamente igual ao outro. Tem que atender exatamente ao mesmo público e ter as mesmas características. Como é que eu comprovo isso? Teste. E esse teste aqui a gente faz. Só isso. Por isso que fica mais barato. Eu não tenho que ficar testando em animais, em muitos animais, né? Eu não tenho que ficar testando em muitas pessoas e tudo mais. Para vocês entenderem a aula, o resumo da aula está aí. Ó. Tudo daria para ser feito nesse slide. Aqui a gente tem um medicamento original, tem um genérico, e tem um similar. Qual é o original? Peguei vocês? O que é? Qual? O genérico está aqui, né? Tá certo. Mas qual que é o original? Tá aqui, ó. Pegadinho. Olha o detalhe. O que está escrito aqui? Dipirona sódica. O que está escrito aqui? Dipirona sódica. O que está escrito aqui? Dipirona sódica. Qual é o princípio ativo? Dipirona sódica. Viu que é a mesma
droga, a mesma substância que está no original, está no genérico e está também no similar. Porque é só a mesma coisa. O que acontece é que aqui, esse foi o início de tudo, a origem. Depois a gente pega ele e deriva para fazer um similar. E obviamente o nome muda, né? Quem nunca usou anador? Os três. Já usou os três, né? Nome? É o famosão do Valgira. Anador de pirona. Esse aqui todo mundo já usou. De pirona. Tudo bem, meninas? Então agora ficou fácil de enxergar. Nós usamos esse aqui, depois derivou e a gente fez um similar e fez o genérico. Todos funcionam da mesma forma, porque todos têm a mesma solução, que é o mesmo princípio ativo, a molécula chamada de pirona sódica. É isso. Resumidamente é isso. Onde é que isso pode ser comercializado? Farmácia, né? Hospitais, centros hospitalares, enfim, onde for necessário. Né? Geralmente também representantes levam essas drogas, esses medicamentos em médicos, né, em centros médicos e tudo mais. Locais de comercialização. As drogarias são estabelecimentos de dispensação e comércio de drogas, mas cuidado, hein? Comércio de drogas de medicamento, né? Medicamentos, insumos e por aí vai, né? Tem segredo. Farmácias também. A ideia aqui é que eu também vou comercializar, independentemente se eu vou fazer isso em uma farmácia hospitalar ou se é em uma farmácia particular ou coisa do tipo, né? E aí, meninas? Tá aqui, ó. Esse é o resumo da nossa aula. Tipos de medicamentos, a gente falou. Quais são mesmo? A gente falou 6. 4, 2, 6. Sem olhar. Que aqui tá cola, né? A cola tá ali, né? Eu dei sopa aqui, ó. Não pode olhar. Vamos lá. Quem são os medicamentos originais? Ou o medicamento original? Quem é esse cara mesmo? Quem é original? Quando eu estou em situação inédita. Nós fomos acometidos por alguma coisa nova. A humanidade nunca viu isso. A gente vai tentar encontrar uma causa. É o original. Depois a gente falou dos homeopáticos, dos alopáticos, dos fitoterápicos, dos similares e dos genéricos. 6 tipos de medicamentos. Cada um com a sua carinha, com a sua particularidade, mas todos aí. Tudo bem? Deixa eu pegar uma coisa aqui.